Alguma vez já passou pela cabeça como é que um monte de faíscas elétricas e reações químicas conseguem criar, bom, tudo que a gente é? Nossos pensamentos, nossas memórias, nossa personalidade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na arquitetura da mente para desvendar exatamente isso. E para começar essa jornada, vamos direto a uma pergunta que, olha, mudou a neurociência para sempre. Como é que pode um simples pedaço de metal, ao atravessar o cérebro de alguém, basicamente apagar quem essa pessoa era e reescrever a identidade dela do zero? Essa história, que parece ficção, aconteceu de verdade com um cara chamado Phineas Gage. Lá em 1848, ele era um operário de ferrovia, sabe? Conhecido por todo mundo como um sujeito super responsável e equilibrado. Só que aí, depois de um acidente terrível com uma barra de ferro, ele sobreviveu, mas se tornou outra pessoa. Impulsivo, desbocado, incapaz de seguir um plano. A história dele é o nosso ponto de partida para entender o cérebro. Ok, para desvendar o mistério do Gage, a gente primeiro precisa decifrar a linguagem do cérebro. Como é que as nossas células cerebrais, os neurônios, de fato conversam entre si? Qual é o código secreto delas? A resposta está numa coisa chamada potencial de ação. Pensa nele como se fosse o bit do cérebro, sabe? A unidade mais básica de informação. É um pulso elétrico que funciona num sistema bem simples, tudo ou nada. Ou ele dispara com força total, ou ele simplesmente não dispara, não tem meio termo. É assim que um sinal viaja de um ponto a outro dentro de um neurônio. E esse disparo todo acontece numa espécie de dança química que é ultra rápida. Imagina uma onda elétrica correndo pelo neurônio, tipo um efeito dominó. Primeiro, íons de sódio entram e a célula fica positiva. Pá, dispara o sinal. Logo em seguida, íons de potássio saem para ela voltar a ficar negativa e se preparar para o próximo disparo. E tudo isso, gente, acontece em milissegundos. É um sistema de uma rapidez e precisão inacreditáveis. Só que assim, um neurônio sozinho não faz verão. O verdadeiro poder do cérebro está nas conexões. E o ponto de encontro, o lugarzinho onde a mensagem pula de uma célula para outra, se chama sinapse. É ali que a mágica acontece de verdade. E como a gente pode ver aqui, existem basicamente dois tipos de conexão. A sinapse elétrica é como se fosse um fio direto, super rápida, ótima para reflexos, coisas que precisam acontecer instantaneamente. Mas, olha só a química. Ela é mais lenta porque usa mensageiros químicos. Só que a grande sacada está na última linha, a modulação. O sinal pode ser amplificado, diminuído ou até bloqueado. E essa capacidade de ajuste, de modular a conversa, isso é a chave para tudo. Então, o ponto crucial é este. A natureza meio que fez uma escolha estratégica. Para tarefas que precisam de sincronia e velocidade máxima, tipo controlar a respiração, a sinapse elétrica é perfeita. Mas para todo o resto, para tudo que envolve aprender, memorizar, pensar de forma complexa, aí a flexibilidade da sinapse química é simplesmente insubstituível. Ela é a base da nossa capacidade de mudar. Beleza? Agora que a gente já entende a linguagem, vamos conhecer os falantes. Quem são os verdadeiros arquitetos que constroem nossos pensamentos e as nossas emoções? O cérebro tem dois tipos principais de habitantes. De um lado, os neurônios, que são as estrelas do show, né? Os comunicadores que geram e transmitem os sinais elétricos. Mas eles não fariam absolutamente nada sem a sua equipe de suporte, as células da glia. Elas são os heróis anônimos da história, que dão comida, protegem e isolam os neurônios, garantindo que o sistema todo funcione sem falhas. E esses arquitetos todos não trabalham de qualquer jeito, não. Eles se organizam em grandes bairros ou departamentos. E cada um tem a sua especialidade. São os 4 famosos lobos cerebrais. Bem aqui na frente temos o lobo frontal. Pensa nele como se fosse o CEO do cérebro. É aqui que a gente planeja o futuro, toma decisões, controla os nossos impulsos e é aqui que mora a nossa personalidade. Lembra do Phineas Gage? Foi exatamente aqui que a barra de ferro fez o estrago. Logo atrás, no topo da cabeça, fica o lobo parietal. Ele é o nosso grande centro de integração sensorial. É ele que processa o toque, a dor e que nos dá aquela noção de onde o nosso corpo está no espaço. Basicamente, ele constrói o nosso mapa do mundo ao nosso redor. Aí nas laterais, perto das orelhas, a gente encontra o lobo temporal. E como a localização já entrega, ele é fundamental para a audição e, mais importante ainda, para a gente entender a linguagem. E não só isso, ele também tem estruturas essenciais para formar memórias novas. E por último, lá na nuca, na parte de trás da cabeça, está o lobo occipital. Ele tem uma missão importantíssima: processar tudo que a gente vê.
É a nossa central de processamento visual, que transforma a luz que entra nos olhos em imagens que fazem sentido. Certo, já temos as peças do quebra-cabeça e o mapa. Agora vamos ver como o cérebro age como um verdadeiro maestro, regendo a orquestra supercomplexa do nosso corpo e do nosso comportamento. Bem no centro do cérebro, tem uma estrutura minúscula, mas com um poder absurdo, o hipotálamo. Ele é tipo o termostato do corpo, o centro de controle que garante que tudo esteja em equilíbrio. Ele que regula nossa temperatura, nossa fome, nossa sede e até o nosso relógio biológico, o ciclo de sono. Ele é o guardião silencioso da nossa estabilidade. E para executar as suas ordens, o cérebro usa mensageiros químicos, como a dopamina. A dopamina é fascinante porque ela tem dois papéis principais. De um lado, ela é essencial para a fluidez dos nossos movimentos. A falta dela, por exemplo, causa os tremores e a rigidez da doença de Parkinson. Do outro lado, ela é um neurotransmissor da motivação. É a dopamina que diz, opa, isso foi bom, faz de novo, o que é central para a gente aprender e, infelizmente, também para o mecanismo do vício. E isso tudo nos traz de volta ao Phineas Gage. Agora as peças se encaixam. A gente consegue entender o que aconteceu. A barra de ferro destruiu parte do lobo frontal dele, o CEO do cérebro. A capacidade dele de pensar e de lembrar estava ali, intacta, mas a ponte entre o raciocínio e o controle emocional e social, essa ponte foi destruída. O caso dele foi a prova viva de que uma lesão física pode sim alterar a essência de quem a gente é. Mas a história não acaba com o cérebro estático, vulnerável a um acidente. Talvez a descoberta mais incrível da neurociência moderna seja que o cérebro é uma estrutura viva que se reinventa o tempo todo. E o princípio por trás dessa reinvenção toda é de uma simplicidade genial, capturado na lei de Hebb. Basicamente, neurônios que disparam juntos se conectam mais fortemente. Cada vez que a gente aprende algo novo, pratica uma habilidade ou lembra de uma memória, as conexões envolvidas ficam mais fortes. É assim que o cérebro aprende, ele vai se esculpindo através da experiência. E um dos momentos mais importantes para essa reorganização toda acontecer é durante o sono. Dormir não é se desligar. A fase N-REM, que é a mais profunda, serve para o descanso físico e para arquivar fatos, como se estivesse salvando arquivos no computador. Já a fase REM, aquela em que a gente sonha, é quando o cérebro superativo consolida habilidades e processa as nossas emoções. É a hora da faxina e da organização mental. E um exemplo espetacular de como o cérebro tem áreas especializadas que cooperam entre si é a linguagem. A gente tem a área de Broca no lobo frontal, que cuida do como falar, da parte motora de produzir as palavras. E tem a área de Wernicke no lobo temporal, que cuida do o que dizer, do significado. Uma lesão em Broca e a pessoa não consegue articular as palavras direito. Já uma lesão em Wernicke faz a pessoa falar fluentemente, mas sem sentido nenhum. E assim a gente fecha o círculo. Começamos com uma faísca elétrica, passamos pelas sinapses, construímos os lobos e vimos como eles regem nosso corpo e aprendem com o mundo. Vimos que o cérebro é a máquina biológica mais complexa que a gente conhece. Mas isso tudo nos deixa com a pergunta final. Se o cérebro é o hardware e a mente é o software que ele roda, então no meio de toda essa biologia, o que exatamente nos torna nós?